Caio Alex, o que eu entendi da sua reportagem é que a outra senhora, no mínimo, se ela mantinha ou em algum momento da vida manteve, o que a própria vítima da história diz que não, que elas eram amigas. A impressão que eu tenho, Caio, é que eram duas senhoras com problemas sim mentais, aqueles chamados acumuladores, viviam numa situação degradante as duas, sem higiene nenhuma, e que eram ali abandonadas e que, na minha impressão, provavelmente a polícia que vai falar, o Ministério do Trabalho, a investigação, o prefeito está botando a advogada dele, pode ser que essas duas, a que está presa, de 88 anos presa, que mesmo se fosse culpada não deveria estar presa, a mulher tem risco, tem comorbidade, estamos vendo a pandemia, tem 88 anos, quase 90, né? Eu acho que ela também deveria ser vítima, porque pelo jeito ela ganhava 11 mil, não chegava para elas viam situação deprimente. A impressão que eu tenho, não quero cometer de novo outro erro aqui, é que eram duas amigas que viviam em situação degradante, que tinham dinheiro levado, porque idoso não tem muita noção de dinheiro, a gente sabe que cai em muito golpe, e que as duas viviam na mesma situação, ninguém era vítima de ninguém. É isso que você ficou também com a impressão? Com certeza, sabe, Isabelle, acho que quando a gente chega aqui e entra na casa, encontra fotos antigas, né, e até bem mais recentes, das duas juntas, cuidando de animais, tratando aqui do espaço, você consegue entender. A gente está falando de duas senhoras, uma de 88 anos, outra de 74 anos, que também viveram a pandemia. E que a gente consegue perceber que acabaram ficando dentro de casa de forma a não sair daqui. E por isso pode ter levado a que pessoas pudessem entender que aquela que seria empregada poderia estar vivendo nessa situação análoga aí de escravidão. Só que não é bem isso, sabe, Isabelle? As duas dormiam numa cama sem colchão, quase sem estrado. O imóvel está completamente degradado, um cheiro muito ruim de coisa fétida, tinha muitas fezes aqui dentro, nada na casa dá para ser aproveitado. As duas viviam assim. E, infelizmente, o que parece é que elas foram abandonadas por pessoas da família há muito tempo, encontraram na acumulação de animais o carinho que de repente elas precisavam. Infelizmente, acabaram sendo vítimas aí de um erro, aquilo que parece um erro do que pode ter acontecido com elas. Mas até para falar mais do assunto, a gente vai conversar aqui com a Renata Prieto, que é da ONG Garra, que foi uma das pessoas que veio aqui também, quando viu a quantidade de cachorro, mas tentou entender não só o que acontecia com os animais, tentou entender o que acontecia com o ser humano. E o que vocês descobriram? Então, a primeira impressão que nós tivemos, né, foi que alguma coisa estava muito errada. Os animais estavam trancados dentro da casa. Quando a polícia veio, trancaram os animais sem ter acesso à água, comida, e foi por isso que nos chamaram. Bom, a primeira coisa que nós observamos foi que as duas viviam em condições muito precárias. Por outro lado, nós também tivemos acesso a fotos e a informação de vizinhos, até de um motorista de Dona Terezinha. Então elas tiveram em algum momento da vida, num passado recente até, uma vida muito boa. Dona Terezinha viveu em Copacabana com Dona Graça. Ela comprou essa casa depois. Dona Graça veio para cá. Pelo que dizem, Dona Graça que saía e buscava os cachorros na rua, né? Realmente elas acabaram se tornando duas senhoras com perfil de acumuladoras, né? Isso é muito triste, muito grave, mas a gente não pode esquecer que o que elas fizeram durante a vida inteira delas era um trabalho de utilidade pública, de segurança pública, de saúde pública, e que elas no mínimo deveriam ser amparadas tanto pela sociedade quanto pelo poder público. Da família nem se fala, né? E infelizmente foram vítimas desse final tão trágico, que a gente espera que a justiça seja feita e que a Dona Terezinha tenha pelo menos acesso a ter dignidade, gente, por uma questão de direitos humanos. Deixa eu chamar a Isabelle Benito, que está no estúdio. Me empresta essas fotos aqui. Isabelle, eu vou te mostrar essas fotos, olha, que a gente achou aqui na casa. Aqui mostram as duas. Olha só, Isabelle, rapidamente. As duas juntas. Aqui é um cemitério de cachorros, onde um dos animais teria morrido. E elas vieram aqui, foram no local para poder fazer o enterro do cachorro, as duas juntas. A gente encontrou também mais fotos aqui, tá? A Dona Graça cuidando de animaizinhos na casa.
sabe? Cuidando de animaizinhos na casa. Tem outras imagens aqui, ó, uma foto de Copacabana. Provavelmente deviam ser Sabe, amigas Isabelle? mesmo, E sabe? aqui tem mais uma. Aqui, ó. Elas provavelmente Isso, foram sabe? Aí amigas, a Renata tá aqui e sozinhas. conversa com você, Isabelle. Renata, elas provavelmente deviam ser amigas, sozinhas, que aí depois você vai ficando idosa, você vai meio ficando, as demências acontecem, e aí todo esse problema de problema psicológico aí acumula, aí até o perfil para ter esse monte de cachorro, sem ter qualquer estrutura física para manter a parte de limpeza. Eu tenho aqui a nota do delegado. Renata, eu agradeço você, eu vou ter que ir aqui, eu tô com pouco tempo, eu agradeço você, muito obrigada, e a gente vai continuar junto para dar voz, para dar a vez aí, para a gente tentar de alguma forma ver, como você disse, uma questão de humanidade. Eu acho que a palavra que você usou é perfeita, uma questão de humanidade. O delegado Antônio Ricardo informou que o caso já está na justiça, tá? Quem está no TP me ajuda, que os vídeos foram gravados pela ONG sem que a vítima tivesse assessoria de algum familiar ou de advogado. Ele informou também que a Polícia Civil vai apurar se houve coação no curso do processo após analisar as imagens, inclusive aí, tá? A gente vai continuar acompanhando. Pode sair, Humberto? Pode mesmo? Pode. A gente vai continuar acompanhando, que é um caso tão triste, né, gente? Eu parei pra pensar, sabe, Humberto, sabe que você me assiste? Se de alguma coisa a gente possa ter tirado, pelo menos diante desse fato, triste mesmo, se a senhora de 88 anos está presa e eram amigas, isso tudo, que alguém botou um olho pra ver que essas pessoas moram de uma forma que também é desumano, né? A senhora lá presa, pelo menos deve estar tendo mais cuidado do que essa casa. Não tem que estar presa, se for, diz que não tem que estar presa, não tem que estar presa, mas assim, se tem alguma parente pegando o dinheiro delas, se for, pelo menos a gente ficou sabendo, porque senão a gente nunca ia ficar sabendo o que estava acontecendo com essas duas idosas.